Pergunta 18. Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Resposta: toda a humanidade, por sua queda. Veja aqui que o escritor do catecismo, ele já fala por sua queda, porque nós caímos em Adão também. Toda a humanidade, por sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está sob sua ira e maldição, e assim se fez passível de todas as misérias nesta vida, à própria morte e às dores do inferno para sempre. Olha que artigo interessante. Toda a humanidade, por sua queda, perdeu a comunhão com Deus. Gênesis 3, né? Vamos lá nos inícios. Gênesis capítulo 3, versículos 8 e o 24 depois. O 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Isso é um tapa na cara de quem diz que o ser humano busca a Deus. Aliás, contrariamente ao que diz as Escrituras, porque em Romanos capítulo 3 diz que não há quem busque a Deus. Enquanto Adão estava em comunhão com o Senhor vinha todas as tardes conversar com Adão e havia uma perfeita comunhão. No momento em que Adão peca, ele se esconde de Deus e Deus vem atrás dele, vem buscá-lo. E Deus faz essa mesma coisa com os seres humanos que ele vai salvar, mandando o seu filho vir buscar. E o Senhor vem como pastor das ovelhas que o Pai lhe deu, para que salve-as e busca-as por todos os lugares, por todos os recantos, pelos montes, valados, onde estão os mortos que ele quer ressuscitar espiritualmente. Toda a humanidade, por sua queda, perdeu a comunhão com Deus. Então, ninguém tem comunhão com Deus. E o versículo 24 do capítulo 3 do Gênesis. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o homem é expulso por sua queda do paraíso, da presença de Deus. Ele foge de Deus. Deus o encontra e sentencia. E expulsa-o do jardim para que ele não mais tenha acesso à árvore da vida, ou à vida eterna. A vida eterna nos é concedida em Jesus Cristo, que a Bíblia chama de segundo Adão. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, disse Jesus. A vida eterna é readquirida em Jesus pela fé nele e no seu sacrifício. Mas toda a humanidade, por sua queda, está expulsa do paraíso, está expulsa da presença de Deus, está sob a ira de Deus. E assim, toda a humanidade se fez passível de todas as misérias nesta vida, à própria morte e às dores do inferno para sempre. Vamos ler Efésios 2:3. Efésios capítulo 2, versículo 3. Diz aqui Paulo, não é? O versículo 1 que nós já lemos: ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Olha o versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como todos os outros, como os demais. Então, em Adão, nós estamos expulsos do paraíso, com o caminho da árvore da vida fechado. Gálatas 3:10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele
que não permanecer na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. E Paulo vai expor depois, dizer que pela lei, na verdade, a lei o que vai fazer conosco? Vai nos justificar? Não. Ela vai simplesmente mostrar para nós que nós somos transgressores dela. A lei é como um espelho do qual você se põe diante dele e vai perceber que você nunca cumpriu a lei de Deus e nem cumprirá, e nem o seu coração tem vontade de fazê-lo. E mesmo que tivesse, não conseguiria. Então, a lei de Deus só serve para mostrar o nosso pecado e a nossa desconformidade com a vontade de Deus e também incorrer nas penas que ela sanciona. Romanos 6, 23, não é um versículo muito conhecido de todos? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Mateus 25, 41. Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa é uma palavra bem dura, né, que o Senhor se refere aqui, mas é a palavra que ele vai dizer àqueles que o negaram durante toda a sua vida. E uma coisa importante, confessar a Cristo não é dizer que ele existe, não é dizer que ele foi um bom homem, que ele deu muitos conselhos bons. Confessar a Cristo é algo que o Espírito Santo nos concede. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, que ninguém diz que Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito Santo. E Jesus diz, como vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu vos mando, né? E outra, crer em Jesus Cristo é estar em completa conformidade com a Bíblia. Nós não podemos negar nenhuma doutrina bíblica e nem ensinar uma doutrina bíblica e deixar de ensinar uma doutrina bíblica. Nós não podemos fazer isso. Quando a Bíblia fala sobre a graça de Deus e também fala sobre o inferno de fogo, para onde será mandado os ímpios, são doutrinas que nós temos o dever de pregar. Foi revelada por Deus e o Senhor Jesus se refere aqui a isso. E não é para botar medo em ninguém. Aliás, o pecador não tem medo do inferno. Se ele tivesse medo do inferno, ele se salvava. Ele parava de pecar, ele ia a Cristo. Mas ele não tem medo do inferno. Na verdade, a ideia de inferno para eles nem faz muita diferença. Eles não se importam com isso. Ninguém tem medo do inferno. Sabe quem tem medo do inferno? Aqueles que conhecem o Jesus Cristo, porque sabem que o inferno existe, assim como Jesus existe. E que o inferno é lugar de punição para aqueles que rejeitaram por sua vida e obras o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, toda a humanidade, por sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está sob sua ira e maldição, e assim se fez passivo de todas as misérias nesta vida, a própria morte e as dores do inferno para sempre.